Muito boa noite, meus amados e queridos irmãos, queridos amigos que estão nos acompanhando pelas redes sociais da Igreja Batista de Montese. Motivo de grande alegria estarmos aqui mais uma vez reunidos nesta noite de quarta-feira para compartilharmos a palavra do Senhor, para louvarmos ao nosso Deus, para aprendermos mais dele, a fim de que no nosso entendimento, no esclarecimento que o Espírito Santo nos dará, nós possamos assim seguir os conselhos do Senhor, seguir os seus preceitos e assim nós cumprirmos a nossa missão aqui nesta terra. Estamos vivendo mais um momento de isolamento social, por conta disso não estamos podendo nos reunir no templo, mas o Senhor está entre nós. Então, nesse momento em que nós estamos reunidos no nome dEle, com certeza, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo está conosco, está presente, e o Espírito Santo de Deus nos iluminará para que tudo que for falado, tudo que for dito, sirva para glorificar o nome do Senhor e que seja tudo para a sua honra e para a sua glória. Amém. Amados irmãos, nesta noite nós vamos meditar no texto da palavra de Deus que está no livro de Hebreus, no capítulo 12, dos versículos 4 ao 17. Como são 14 versículos, e nós vamos ler apenas os versículos 6 e 7, representando todo o contexto destes 14 versículos. Mas ao longo da mensagem, nós leremos todo o texto que está nesta passagem do livro de Hebreus. Então, versículos 6 e 7. Porque o Senhor corrige o que ama, e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o Pai não corrige? Então, que Deus nos ilumine e que Deus nos dê o discernimento e a compreensão da sua palavra. Amém. Irmãos, quando nós olhamos para o mundo, para a realidade natural da vida de todos os homens, e principalmente quando nós observamos a forma de vida, o modo de viver da humanidade que reflete a mente do homem natural, nós percebemos que a sua visão com relação aos acontecimentos são completamente desassociados da crença de que nada acontece por acaso, de que existe um ser supremo e não simplesmente algo ou uma coisa qualquer que move e comanda tudo isso aqui. E que este ser é a força motriz que movimenta todas as coisas e que controla toda a história. E por causa dessa desassociação, não é plausível para suas mentes, não é aceitável para o seu ego a ideia de que nada se fez, ou se faz, ou se fará sem o comando, sem a anuência e sem o poder deste ser supremo agindo na sua criação. Não é razoável para eles que este ser supremo não seja o universo, ou que não seja uma energia cósmica, ou os astros, ou a força do pensamento humano, a força do pensamento positivo, nem tampouco que não sejam homens supostamente especiais ou santos, que porventura tenham recebido um poder especial, conquistado como recompensa meritória pelo seu viver. Então essa é a ideia que a humanidade tem, evidentemente, daqueles que não conhecem a Deus, ou que não creem no Deus da criação, que não creem no Senhor Jesus. Eles têm esse pensamento. E estes homens, não admitindo a soberania de Deus, do único e poderoso Deus, tornam-se incapazes de compreender
a realidade da vida, ou as realidades da vida. As pandemias, as pestes, os terremotos, as tsunamis, a violência, a fome, o desemprego, as mortes e tudo mais. Todas estas coisas inerentes à nossa vida terrena. Por isso, a dor, o mal, o sofrimento são coisas aleatórias, são coisas incompreensíveis, sem propósitos, sem um sentido determinado, e por essa razão, para eles, chegam a ser inaceitáveis. Mas quando nós entendemos que há um Deus que criou e que comanda tudo isso aqui, nós cremos e aprendemos que nada acontece por acaso e que tudo está sob o seu governo. Daí eles perguntam, estes homens que não conhecem a Deus, que não creem no Deus Criador, eles perguntam, mas como pode Deus permitir tantas catástrofes? Como pode Deus permitir tantos sofrimentos, tantas mortes? E aí eles começam a julgar a Deus e começam a definir quem Deus é, com base em seus critérios humanos. E por que eles fazem isso? E criam essa animosidade contra Deus? É porque eles, na verdade, queridos, eles não querem saber a resposta. De forma nenhuma. Porque se quisessem saber a resposta, eles buscariam conhecer a Deus. Eles não querem saber a resposta, porque o seu espírito, que foi criado por Deus, ainda que inspire o tempo da criação, ainda que remotamente guarde, não é, aquele sentimento lá no Éden, lá no Jardim do Éden, no momento da criação, isso os incomoda, porque como não estão cheios do Espírito Santo, como não foram ainda alcançados pela graça e pela iluminação do Espírito, que faz discernir e que convence o homem da verdade de Deus, sua motivação é contrária a tudo que remete ao propósito da criação. E qual foi o propósito da criação que Deus definiu lá no Éden? É como diz o livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, o propósito de toda a criação, dentro de tudo que Deus criou, Ele criou o homem, que é o centro de tudo, que é a sua criação mais importante, e dentro deste propósito, Deus criou o homem conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança. O nosso texto áureo, que nós lemos 2 versículos ali representando, mas nós leremos ao longo dessa reflexão todo aquele texto, ele nos ensina a lidar com todas estas questões. Faz com que os que são filhos compreendam todas essas coisas e nos mostra claramente quais são os propósitos de Deus nos sofrimentos que acontecem com todos os homens, sobretudo com os crentes, dos quais eu vou citar apenas 5 nesse momento, nesta reflexão. Vou citar 5 propósitos com base no texto áureo desta mensagem. O primeiro propósito é para nos dar um anseio da eternidade. É para criar dentro de nós, que somos criaturas suas, a esperança da vida eterna, o desejo de vivermos eternamente na presença de Deus. E, em consequência disso, vem o segundo propósito, que é para que desapeguemos o nosso coração das coisas deste mundo, das coisas terrenas,
que nós consigamos nos abstrair desta realidade pequena e temporal que é a nossa vida aqui na Terra. O terceiro propósito é para nos manter humildes e conscientes da nossa dependência de Deus. Então, o sofrimento que Deus imputa ao homem tem neste terceiro propósito o objetivo de manter o homem em estado de humildade, de quebrantamento espiritual. E por que Deus faz isso? Por que é necessário que o homem tenha o tempo todo este sentimento de dependência de Deus, de ter esse sentimento de humildade diante do Senhor, não é? Então, é por essa razão que Deus faz, que Deus dá este sofrimento para que nós estejamos sempre compreendendo que nós dependemos completamente do Deus Todo-Poderoso. De que nós não temos condição, como o próprio Deus diz, de acrescentar um côvado à nossa estatura, ou de acrescentar um segundo sequer à nossa vida. Então, Deus faz isso para que nós, porventura, se tivéssemos tudo o tempo todo, uma vida regalada, uma vida sem problema, uma vida sem dificuldades, que nós nos esquecêssemos dele, porque ele conhece o nosso coração. Ele conhece o coração do homem, ele conhece a natureza humana, que é capaz de fazer isso. O quarto motivo, o quarto propósito do sofrimento humano é para nos dar a oportunidade também de nós testemunharmos para o mundo a paz de Deus, que é capaz de nos fazer resistir até o sangue. Esta paz que excede o entendimento humano. Então, dentro de uma situação de dificuldade, dentro de uma situação de sofrimento, o crente, ele reflete esta paz de Deus. E Deus tem esse objetivo para que todos os homens enxerguem e digam assim, mas como pode, diante de tanto sofrimento, diante das intempéries que essa pessoa tem vivido, ela mantém um semblante calmo, um semblante tranquilo, né? Mesmo sabendo que o sofrimento é verdadeiro, de que a dificuldade ela é real e que também há tristeza na vida daquele homem. Mas ele tem uma paz dentro de si, é uma paz que somente o Espírito Santo pode dar. Por isso que diz que é a paz de Deus que excede o entendimento humano. O quinto propósito do sofrimento do homem é aquele que é o objetivo mais importante do sofrimento, que é a correção do nosso caráter, que se reflete na nossa conduta, no nosso viver, nas nossas ações. E, em consequência disso, também o fortalecimento da nossa fé, de nós querermos melhorar, de nós querermos caminharmos em santidade progressiva, buscando nos aperfeiçoarmos para nos aproximar novamente da imagem e da semelhança de Deus, conforme Ele quis e nos criou lá no Jardim do Éden. Então nós aprendemos que nem todo sofrimento, ele trata-se de Deus nos corrigindo por algum pecado cometido, por alguma falha, por algum erro, por algum mal feito, como é o pensamento daqueles homens que não conhecem a Deus. O pensamento desses homens é que o sofrimento sempre, irremediavelmente, é consequência de um pecado. Mas, na verdade, como eles não conhecem a Deus, eles não sabem que o sofrimento é usado por Deus como disciplina, sim, para corrigir falhas e alinhar o nosso caráter cristão
com o seu propósito, que é nos tornarmos a semelhança do seu Filho, conforme nos diz o livro de Romanos, capítulo 8, versículos 28 e 29, que diz: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Tem uma versão que diz: daqueles que são chamados por seu decreto. Versículo 29. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre os irmãos. Então, Deus, ele não age apenas quando Deus permite que nós tenhamos uma intempérie na nossa vida, nós tenhamos uma dificuldade. Ele não é apenas em consequência de um pecado cometido, de um erro cometido. Não, Deus faz isso para que nós cresçamos, para que nós despertemos para a necessidade de estarmos em comunhão com Ele o tempo todo, de estarmos em plena comunhão, de estarmos com a nossa vida consagrada a Ele, porque Ele sabe também que quando tudo está bem, nós sabemos, nós somos homens, né? Quando eu digo homens, homens e mulheres, né? Nós sabemos que como é a nossa natureza, como é a nossa pequenez, né? E de que realmente, quando tudo está bem, há um risco muito grande, não de nós abandonarmos completamente a Deus, mas de nós deixarmos de fazer ou de cumprir aquilo que Ele quer, a sua vontade plena. E passamos também a dividir ali o nosso tempo com as nossas coisas, né, com a nossa vida terrena, e deixamos de dar a prioridade que Deus exige da sua criação. Nos versos de 4 a 11 do nosso texto, ou seja, do primeiro versículo do nosso texto, né, que é o 4 até o versículo 11, o autor do livro de Hebreus, ele faz 4 esclarecimentos sobre o sofrimento, ao mesmo tempo em que também ele menciona 4 atitudes que o cristão deve tomar diante desse sofrimento, em reação a este sofrimento. O primeiro esclarecimento é que o sofrimento porventura sofrido num determinado momento, ele tem sido, na verdade, aplacado por Deus. Deus, ele atenua um pouco esse sofrimento. Isto é real, porque Ele sabe da nossa fraqueza, que nós somos fracos. Muitas vezes o homem é que não quer reconhecer isso, né? Mas Deus sabe que nós somos frágeis. Então, conforme diz o versículo 4, ainda não resististes até ao sangue, combatendo contra o pecado. Então, este texto nos diz que o sofrimento, ainda que para nós ele seja grande, seja doloroso, seja agonizante, seja forte, não chegaremos ao limite das nossas forças. Ou seja, nunca estará tão ruim quanto poderia ser, porque Deus não permite. Lembra de um ditado que diz, né, que os antigos dizem, isso é um ditado popular que diz: Deus dá o frio conforme o cobertor. Não é assim que se diz? E é exatamente sobre isso que esse versículo está falando. E nos versículos 2 e 3, que são 2 versículos anteriores ao início do nosso textual, que parte do versículo 4, não é? Ele dá o exemplo destes 2 versículos da seguinte maneira. Versículo 2: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a ofensa, a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo,
para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Então veja que coisa maravilhosa, não é? Deus está aqui dizendo por que ele dá o frio conforme o cobertor, e também dizendo do porquê que nós passamos por dificuldades e por que nós temos que encarar isso como uma bênção de Deus mesmo para a nossa vida, para o nosso crescimento. Porque ele fala dizendo, olha, olhem para Jesus, olhem para ele, que é o autor e consumador da fé. Ele é o autor da vida. Ele é o consumador da fé, quer dizer, ele imputou essa fé, esta capacidade que você tem de crer, foi ele que consumou na sua vida. E diz, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, por tudo aquilo que estava proposto na sua vida, não é? Ele mesmo sendo Deus, ele suportou a cruz. E imagine o sofrimento de Jesus. Imagine o sofrimento físico de Jesus na cruz do Calvário. Imagine o sofrimento emocional, mental e espiritual do Senhor Jesus nos momentos que antecederam a sua crucificação. Imagine. E diz que ele suportou a cruz desprezando a afronta. Veja, ele era Deus, mas ele não levou em conta as afrontas, os maus tratos. Não, ele estava acima disso. Por quê? Porque isso estava proposto por Deus, estava decretado por Deus. E aí diz que ele assentou-se à destra do trono de Deus, né? E assim nós também temos a vida eterna e viveremos eternamente com Deus, mediante esta fé em Jesus Cristo. E o versículo 3, né, diz, considerai, pois, aquele que suportou tais contradições. Ou seja, olha, vocês estão reclamando do sofrimento, rapaz, considera Jesus, dá uma olhada aí para ele, dá uma olhada nas contradições que ele suportou dos pecadores contra si mesmo, ele que não tinha pecado, ele que era o próprio Deus. E quando você olhar para isto, aí você não vai enfraquecer e nem desfalecer no seu ânimo. Coisa linda, não é? O segundo esclarecimento é que o sofrimento deve ser visto como uma disciplina paternal de Deus e que tem um propósito divino. É o Deus Pai, é Deus agindo ali como Pai, imputando esta dificuldade, esse sofrimento, essa intempérie, esse momento difícil que você está passando e que nós todos vivemos ao longo de toda a nossa vida. E nos versículos 5 e 6 do nosso texto, diz, e já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Então, irmãos, nós olhamos para esse texto, e esse texto, ele nos dá esta consciência e esta alegria e este ânimo de sabermos que estamos cumprindo propósitos de Deus aqui, e que nas vezes em que estes propósitos são cumpridos com dores, Deus tem um objetivo naquilo, e sabendo que quando ele faz isso é porque nos considera como filhos. Por isso ele diz, o Senhor corrige ao que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Sobre esta disciplina paternal, essa disciplina do nosso Pai Celestial, Deus nos ensina em 4 situações a responder
com 4 atitudes. Vamos ver aqui. A primeira situação, e que ele nos ensina a responder: não esquecer da correção. O que quer dizer isso? É prestar atenção para entender, para, diante do Senhor, orar, pedir para que Ele lhe dê o entendimento, para que Ele nos dê o entendimento do porquê e, principalmente, irmãos, para que aquilo está acontecendo. Muitas vezes o porquê é por conta de um pecado cometido. Mas muitas e talvez até a maioria das vezes é para quê? Porque Deus tem um propósito futuro. Deus está ali agindo de forma antecipada para que você não tenha uma derrota maior na sua vida. A segunda situação é não menosprezar a correção. Não desvalorizar. Entenda que isto tem importância para Deus. E, portanto, tem que ter importância também para nós. E assim, não devemos endurecer o nosso coração, não podemos nos rebelar contra Deus, nos revoltar contra Deus, né? Porque eu não mereço, eu não merecia, a minha família não merece isso, ou esse tipo de reação humana, frágil, pequena, não é? Pobre, sem compreensão do que representa na vida futura este sofrimento dentro dos propósitos de Deus. A terceira situação, não é? E a resposta é não desmaiar. O que é que quer dizer isso? É não desanimar, não desistir. No momento em que nós estamos enfrentando uma dificuldade, nós não podemos ser frouxos, ser covardes. Não. Nós temos que não desanimar e seguir em frente e lutar. E esta luta, ela só terá vitória se nós tivermos este sentimento de compreensão e de respeito aos propósitos de Deus e querermos Ele presente para nos ajudar a ultrapassar esse mar, a ultrapassar esse vale, e não querer usar esse sofrimento para se rebelar, não é? E dentro dessa não desistência, dessa luta, não é? Nós não podemos deixar de usar esse sofrimento para a nossa edificação, para sermos edificados, que é o propósito de Deus, para nos tornarmos a sua imagem e semelhança. Nesse terceiro propósito, nós temos um texto em 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 17 e 18, que fecha com tudo isso aqui. E diz assim esse texto: olha, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, ou seja, nesse sofrimento que está aqui e agora. Eu apenas estou vendo isso, eu não consigo olhar para Deus e vê-lo ao meu lado, e ver com a mão estendida, e ver me segurando no colo, né? Aí ele diz: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Ou seja, Deus tem um propósito, e sabendo disso, nós sabemos que lá tem algo bom para nós. Este sofrimento vai ter uma consequência importante para a nossa vida, principalmente para a nossa vida espiritual. E aí ele continua: porque as que se veem, as coisas que se veem são temporais, mas as coisas que não se veem, estas são eternas. E conforme eu disse numa mensagem que eu levei para a igreja
domingo de janeiro, acho que foi o último domingo de janeiro, disse o seguinte, que nós não devemos valorizar demasiadamente aquilo que não é eterno, aquilo que não é útil para a eternidade. E é isso que o Senhor está aqui nos ensinando, né? Ele diz, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Então tudo aquilo tem um propósito, é para que nós cresçamos, é para que nós nos edifiquemos, né? É para que nós caminhemos em santidade progressiva, é para que nós cada vez mais nos aproximemos de reconquistar aquela imagem e semelhança de Deus que foi perdida lá no Éden pelo pecado de Adão. A quarta situação é entender que o amor de Deus está por trás de tudo isso. E o homem distante de Deus, irmãos, ele não consegue fazer isso, sabe? Ele se rebela, ele se revolta, ele endurece o seu coração, ele faz tudo exatamente o contrário daquilo que Deus ensina neste texto. Ele não aceita, ele não só não entende, mas ele não aceita que aquilo que está acontecendo é o amor de Deus se manifestando na sua vida, que o amor de Deus está por trás de tudo isso para cumprir um propósito futuro que vai trazer algo que será útil para a eternidade. O terceiro esclarecimento, né, aí, continuando, é que a correção é a prova de que somos filhos. Então, o terceiro esclarecimento sobre o porquê que nós sofremos é que este sofrimento, esta correção que nós estamos passando ali, sofrendo ali, é a prova de que somos filhos. Por isso que os versículos 7 e 8 do nosso texto diz assim, ó: se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrige? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Isso é muito sério, meus irmãos. Você percebeu aqui a importância, a profundidade e a gravidade de quando nós muitas vezes desejamos passar a vida aqui só em regozijo, só em alegria, só em felicidade, tudo dando certo. E Deus está dizendo que se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, é porque sois bastardos, não sois filhos. E nós sabemos que os bastardos não herdarão o reino de Deus, mas tão somente os filhos. O sofrimento que vem sobre o crente como açoite é a prova que ele é filho de Deus. O Salmo 73 nos mostra, né, o que acontece com os que não são filhos de Deus. Dê uma lida depois no Salmo 73. Assim, tem muitos que não são provados por Deus e vivem uma vida de prosperidade. Esta realidade aqui de homens que não são provados por Deus e de que vivem uma vida de prosperidade, de vitórias, de abastança, né, está refletida exatamente nesse Salmo 73, quando Asaf ali inclusive questionou a Deus, né, vendo a vida do ímpio, a saúde do ímpio, diz que a sua pele é rosada, né, o seu corpo cheio de gordura, e que ele é abastado em dinheiro, em riquezas, né? E aí Deus explica lá o porquê disso, né? Então, a falta de conhecimento faz ele e a quem não conhece a Deus
pensar que esta pessoa é muito amada. Olha, uma pessoa dessa é muito amada por Deus, porque ela não tem sofrimento, ela é rica, ela tem saúde, ela tem uma família maravilhosa, ela vive de curtição, ela vive nas baladas, e está tudo bem, está tudo maravilhoso, e ela é uma pessoa feliz. Então tudo isso causa essa impressão no homem natural, naquele homem que não conhece a Deus, de ele achar que isso é uma recompensa de Deus, não é? Mas tudo isso ele faz porque ele não conhece a Deus, né? E ele acha que essa pessoa é tão amada que Deus abençoa incondicionalmente. Pode viver do jeito que for, mas Deus vai estar ali abençoando. E Deus também não tem para essa pessoa um propósito de que ela cresça, de que ela melhore, de que ela caminhe em santidade progressiva, né? De que ela cumpra o seu propósito. Essa pessoa está livre do propósito de Deus, que é tornar-se a imagem e semelhança dele, né? Muitos crentes também não compreendem isso e estranham. Mas o Senhor explica tudo isso, conforme eu disse no Salmo 73. Asaf também não compreendia. E aí questionou o Senhor lá. Mas Deus mostrou para ele o porquê disso. E no final, ele ficou tranquilo e glorificou a Deus por isso. Então, ninguém se iluda de que porque tudo vai bem, isto é um sinal de que Deus ama essa pessoa. Sobretudo, se essa pessoa está fazendo alguma coisa errada, se essa pessoa está vivendo uma vida dissoluta, se ela está vivendo uma vida distante de Deus e uma vida completamente fora dos ensinamentos bíblicos. Isso pode ser o sinal, irmãos, de uma pessoa que realiza tudo isso, de que ela, na verdade, não é filho de Deus. Por isso é preciso estar atento. O quarto esclarecimento que o texto nos dá sobre o porquê do sofrimento humano é que para que essa disciplina, esse sofrimento cause algum efeito, é preciso que nos sujeitemos a Deus, conforme diz o versículo 9. Olha o que é que diz. Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos, para vivermos? Muito mais não nos sujeitaremos ao Deus Todo-Poderoso, ao nosso Pai Celestial? Nós nos sujeitamos às correções dos nossos pais terrenos, que nos punem quando nós cometemos erros, e não queremos nos sujeitar agora às correções do nosso Pai Celestial, do Deus Todo-Poderoso? Está tudo errado, né? Nossos pais terrenos, eles nos disciplinam por pouco tempo durante a nossa vida, né? É muito comum que os pais eles punam as crianças, né? Criança até ali a adolescência, depois que o filho se torna um adulto, né? Atinge ali a maioridade e tal, os pais deixam de punir, né? Deixa de fazer uma reprimenda, não é? Porque eles entendem que passou o tempo. Então, é como se esse tempo fosse muito resumido para que os nossos pais terrenos nos dessem, nos disciplinassem, né? E essa disciplina dos nossos pais terrenos é assim, da forma que eles achavam correto, não é? Ou seja, dentro das limitações da mente deles, da compreensão deles com relação às punições sobre os erros, é que existe essa limitação. Muitas vezes nós vemos pais que punem os seus filhos com açoites terríveis, com violência, né?
com surras, como a gente chama, né? Com agressões físicas, completamente errado, né? E também tem pais que imaginam que a punição é: eu vou tirar o celular, eu vou não permitir que use a internet. Quer dizer, são correções ínfimas, são correções tão frágeis, não é? Criadas pela nossa mente humana, né? E esses nossos pais, eles, quando fazem isso, eles visam corrigir apenas os defeitos visíveis. Por quê? Porque eles não são oniscientes. O que o pai vê é apenas a realidade ali daquele momento, o que está acontecendo. O que o seu filho fez, não é? Um erro que ele cometeu. Então, fica ali dentro daquela coisa visível e presente. Então, a correção dos pais, ela sempre é reativa. Ela vem depois de algum acontecimento, de algum erro, né? Então, ela se limita, por ser reativa, à realidade momentânea, aquela realidade do aqui e agora. Ela não vislumbra algo mais na frente, ela não antevê alguma coisa para repreender o seu filho antecipadamente. Deus, porém, é o nosso Pai espiritual que sabe todas as coisas, que nos disciplina aqui sobre aquilo que Ele vê no presente, que Ele vê a gente agindo, a gente fazendo, a gente errando, né? Mas também antecipando-se ao futuro. Por quê? Porque Ele é Deus onisciente. Ele sabe o que vem pela frente. Então, Deus age de forma proativa também. Ele age de forma reativa quando nós cometemos pecado, Ele nos dá também a reprimenda, mas na maioria das vezes, Deus age de forma proativa, é ali antecipando-se ao erro, ao pecado, né? Para que nós não caiamos, para que nós não deixemos de caminhar na sua presença, para que nós não deixemos de caminhar em santidade progressiva. Então, é para que cresçamos e sejamos participantes da eternidade da sua santidade. Por isso, o autor pergunta no versículo 9 que nós lemos: não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos do que aos nossos pais terrenos? Claro que sim, o nosso Pai Celestial tem muito mais a nos ensinar. Vejamos no verso 10 do nosso texto o que Deus diz querer, o que Ele exige, não é? Qual é a sua vontade. Diz assim o versículo 10: porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, aqueles que ele está falando são os nossos pais terrenos, nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este, para nosso proveito. Este que ele está falando é o Pai Celestial, é o Deus Todo-Poderoso, mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Que coisa linda, não é? Então, neste versículo, a palavra de Deus diz assim: olha, o nosso Pai terreno, eles nos corrigiam como bem lhes parecia, né? Da forma limitada da sua mente, mas Deus não, Deus, ele nos disciplina para nosso proveito. E o grande propósito é para que nós sejamos participantes da sua santidade. Em outras palavras, Deus quer que nós sejamos a sua imagem e retornemos à sua semelhança. No verso 11, o nosso texto áureo diz assim: e na verdade toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela.
toda correção, quando nós estamos enfrentando, ela não é de gozo, ela não é de alegria, porque realmente nós estamos passando por um sofrimento, né? E a palavra de Deus diz assim, que ela não nos parece ser de gozo, né? Por quê? Porque o nosso sentimento, o nosso corpo, a nossa mente, a nossa humanidade, não é? Ela não consegue enxergar naquela dor a alegria de, por exemplo, saber que é filho de Deus e de saber que aquilo tem um propósito para que nós sejamos participantes da santidade de Deus, né? E conforme nós lemos, né, esse versículo faz coro com aquele texto de 2 Coríntios que nós lemos agora há pouco, né? Então, no momento parece não ser muito bom, mas irmãos, depois é que nós descobrimos quão maravilhoso foi o nosso Deus conosco naquele momento. Escute isso: Deus não açoita quem não é filho, porque quem não é filho nunca se tornará a imagem e semelhança de Deus. Assim, não há razão para ser disciplinado. Entende isso? E nesse contexto, o que Deus quer do descrente, daquele homem que não o busca, que o rejeita até, é que ele se converta por meio da fé em Jesus Cristo, o Salvador, para que assim possam perceber e possam receber a adoção de filhos, conforme está escrito no livro de Gálatas, capítulo 4, versículo 5, que diz: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Porque esse, irmãos, é o plano de Deus para a salvação do homem. E todos que o recebem tornam-se seus filhos, como está escrito no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, que diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. E o que Deus exige dos crentes? E o que Deus exige de nós? Duas coisas. A primeira coisa é que o crente desenvolva o caráter cristão. Lembra lá que um sofrimento que Deus impõe, na maioria das vezes, não é por um pecado cometido, mas é para um propósito futuro, é para melhorar o caráter da pessoa. Então, ele diz para que ele se torne a imagem e semelhança do seu Filho, Jesus Cristo, conforme já lemos anteriormente no capítulo 8, versos 28 e 29 de Romanos. E tudo que está nos versículos finais também do nosso texto áureo, ali nos versículos do 12 ao 17, que são os versículos que nós não lemos ainda. E a segunda exigência de Deus para a vida do crente é que ele dê testemunho como filho de Deus, como diz o restante do nosso texto, né? Que eu vou parafrasear, para nós não lermos, eu vou parafrasear os versículos do 12 ao 17. O que é que Deus diz? Ele diz que nós levantemos as nossas mãos cansadas, às vezes ali machucadas, que nós ergamos, ainda que as nossas pernas estejam trôpegas, que os nossos joelhos estejam sem sustentação, sem equilíbrio, por causa do sofrimento. Ele quer que nós andemos nos caminhos do Senhor, por caminhos retos e sem desvios, para que assim sejamos curados
das enfermidades do pecado, que sigamos a paz com todos, que sejamos homens não iracundos, mas pacientes, que caminhemos passo a passo em santidade progressiva, tendo como propósito a santificação, a qual ele diz lá no versículo 14, que sem ela nós não alcançaremos a Deus, sem ela nós não veremos a Deus. E esta santidade, a perfeita santidade mesmo, irmãos, nós só alcançaremos quando nós recebermos um corpo glorificado, quando nós formos ressuscitados e recebermos um novo corpo, um corpo imortal, um corpo incorruptível, um corpo glorificado, para podermos entrar na presença do Santo dos Santos, do Santo Deus. Também que usufruamos da graça, daquilo que Deus nos deu gratuitamente, sem merecimento algum, sem recompensa meritória de nada que fizemos, ou que pudemos, ou que possamos fazer. Mas que, usufruindo desta graça, nós não reguemos nenhuma raiz de amargura que possa brotar para nos tirar a paz, aquela paz que excede todo entendimento. Paz esta que deve ser vista como desejável para todos os homens, e não como motivo de rejeição do Evangelho para eles. Deus exige do crente que nós não sejamos palco de maus testemunhos, que nós não sejamos atores de uma vida desregrada e fora dos propósitos de Deus, uma vida distante da santidade de Deus, né? Uma vida dissoluta, como que tornando o pecado desejável para os outros homens. Ou seja, que os homens não vejam maus testemunhos em nós, para que eles não desejem ser como nós, mas que nós sejamos luz, que nós reflitamos de fato a imagem de Deus, para quando eles olharem para nós, eles terem o desejo de também serem assim, de também alcançarem a vida eterna, de também serem dignos de serem chamados filhos de Deus. Porque esse tipo de atitude, de postura, de testemunho, não é digno dos filhos de Deus, pois os que assim testemunham é porque não se tornaram verdadeiramente filhos. E mesmo querendo herdar a bênção, herdar a graça de Deus, serão rejeitados, porque não haverá lugar de arrependimento para eles, ainda que com lágrimas a busquem. Nós vemos muitos homens chorando, clamando a Deus, mas distantes dele. Como disse o Senhor Jesus, este povo me honra com os seus lábios, mas o seu coração está distante de mim. Então tudo isso disse o Senhor na sua palavra, concluindo aqui o nosso texto. E assim, irmãos, eu rogo ao Senhor que tudo isto que foi falado, não é, que o Espírito Santo de Deus os faça compreender, nos faça compreender e principalmente nos faça incrustar em nossos corações, internalizar isso para a nossa vida cristã, para o crescimento do nosso caráter como homem, mas sobretudo do nosso caráter cristão, para que a nossa vida reflita verdadeiramente a santidade, a imagem e a semelhança de Deus. Vamos orar. Amado Deus, querido Pai, muito obrigado por mais um culto que te prestamos. Muito obrigado, Senhor, pelo
a tua bondade que aceita o nosso culto, mesmo nós sendo pecadores, sendo falhos. Muito obrigado pelo Senhor se alegrar em receber o louvor e a adoração dos seus filhos. Senhor, muito obrigado pelo teu amor, que nos permite ter essa alegria de te prestarmos culto. Queremos te pedir, Senhor, por todos que estão assistindo essa mensagem neste momento, e que a tua graça, Senhor, o teu amor, a consolação do teu Santo Espírito alcance a todos, para que, mesmo estando em sofrimento ou em dificuldade ou em dor, cada um de nós mantenhamos firmes a compreensão, o entendimento, a aceitação dos teus propósitos, sabendo que os teus propósitos são maravilhosos, são para o nosso bem, são para a nossa vida eterna, a nossa vida sem fim na tua presença. Nós te oramos, meu Deus, agradecidos por tudo, rogando que o Senhor nos dê um restante de noite na tua presença, que o Senhor nos dê uma noite de sono, de descanso, com um sono profundo, que nós possamos realmente descansar em Ti, para que amanhã, Senhor, acordemos, Deus, revigorados, acordemos animados, para cumprirmos mais um dia que pela Sua graça o Senhor nos concederá. Tudo para que nós o glorifiquemos, para que nós continuemos caminhando em santidade progressiva até o dia da Tua vinda. É em nome do Teu Filho Jesus, o nosso Senhor e Salvador, que nós te oramos. Glória a Deus, aleluia e amém.